Essa é a nossa esperança, e Ele será tudo em todos. Nós conhecemos em parte, mas aquele dia, aquilo que é em parte será perfeito. Amém? Amém? Pode se assentar então. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Falar em iluminação, se puder iluminar aqui, corredor aqui do meio, por gentileza. Quem que ficou de iluminar o corredor aqui? Ilumina. Vocês viram por que eu não estou no louvor, né? Era o meu sonho. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu queria muito cantar, ministrar o Senhor. E aí Deus falou, não, cara, ensina, prega, porque não tá contigo. Amém? Abra sua Bíblia aí, em Romanos 12. Pode iluminar já, gente. Isso aí, fechou. Galera, nós estamos hoje encerrando a nossa série sobre o drama divino, certo? Nós falamos desde o primeiro encontro sobre o propósito e o plano de Deus. Quem está aqui desde o primeiro encontro, assim, que veio, tá legal, não tá? Tá massa, a gente tem trabalhado nos pequenos grupos, nas nossas reuniões sobre esse tema, e nós estamos falando muito sobre isso. Então nós falamos no primeiro encontro sobre o plano e propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, por que Ele criou todas as coisas, qual é a intenção da existência de mim, de você, em tudo isso, né? E aí a gente trouxe uma clareza sobre isso. Então a gente falou que o propósito de Deus deseja habitar comigo e com você. Olha só que massa, gente. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele deseja se relacionar com as pessoas, com aquilo que Ele criou. E aí nós falamos que esse é o propósito, basicamente, e o plano dele para chegar nesse propósito. Então nós falamos sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre consumação, falamos semana passada, e hoje nós vamos falar sobre qual é a minha parte, qual é o meu papel dentro desse plano, dentro desse drama de Deus. Amém? Hoje você vai sair daqui com uma clareza de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quem quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para você ser específico nisso. Hoje você vai sair daqui com essa palavra. Deus vai falar contigo hoje. Certo? Abre lá, Romanos 12. Só para trazer um contexto, nós falamos de Romanos 11 semana passada. E nós falamos desse grande quebra-cabeça que o Senhor está desenvolvendo nesse tempo em relação à nação de Israel. Qual é o papel de uma nação que Deus escolheu? Qual é o papel da igreja em relação a isso, dos gentios? E aí nós falamos que quando o avivamento vier sobre a igreja, que nós darmos, e o avivamento não diz respeito a só movimentações, avivamento diz respeito a um caráter transformado, e movimentações também, glória a Deus, eu gosto muito de rodopiar, meu Deus, pessoal que fala em línguas, coisa linda isso, gente. Pessoal levitando, folhinha acendendo. Quem já foi no monte e viu uma folhinha acender? Quem já foi? Tem a folhinha ainda na Bíblia, assim? Eu queria ver uma folhinha acesa dessa, mano, que eu nunca vi. É que eu também nunca fui no monte. Aí é difícil, né? Sempre não... Quando a galera ia no monte, eu era mais adolescente, minha mãe não deixava ir, que era muito tarde. E aí eu nunca pude ir, cara, no monte. Cadê a Roberta? Nós vamos no monte, hein? Nós vamos matar o meu sonho aí de ir no monte, ver a folhinha acender. E cara, a gente ouve muitas histórias do que Deus fez, e glória a Deus por isso, do que Deus faz. Se você for, lá atrás nós temos livros sobre história de avivamento, a igreja no século XX, né? O século do Espírito Santo, o que Deus fez na história. A gente tem relatos sobre o avivamento de Azusa, uma criança, ela botava o dedo nos banguela e nascia dente, cara, milagres criativos, isso
nós temos relatos da história do avivamento que aconteceu em vários outros lugares, Gales, Pensacola, Toronto, e hoje o Brasil experimentou vestígios desses avivamentos por muito tempo. É um grande mover. Se você for pesquisar no YouTube, pesquisa História de Avivamentos, Mike Duke, cara, ele vai falar muito top, ele tem autoridade de falar sobre isso, que o cara é estudioso sobre isso, e você vai ser incendiado por isso. E nós cremos que a igreja vai viver um avivamento nos últimos dias, sem precedentes, todas essas coisas reunidas em um só lugar, tudo que aconteceu em Azusa, em Gales, tudo que aconteceu lá na Inglaterra com Wesley, todas essas coisas vão acontecer e com talvez elevado à potência quinta. Vai ser forte. Só que o grande foco do avivamento não são as movimentações, ainda que elas nos atraem bastante. Mas o grande foco disso está ligado a um caráter transformado. Por quê? Porque uma igreja com caráter, ela vai abalar o mundo. Recentemente nós tivemos aí pessoas falando sobre a Nike, que fez uma propaganda aí satanista, o Burger King, não sei se pode falar que está gravando, mas a gente fala, não tem problema. Nós comemos McDonald's mesmo, não dá nada. Que o Burger King fez um negócio com as crianças e não sei o quê. E aí a igreja, a primeira reação da igreja, a igreja ela tem essa tendência de ser reacionária, né? Ela quer reagir. E eu acho isso muito estranho, porque ao invés de a gente fazer aquelas, como é que o pessoal chama? Boicotar, né? O pessoal quer boicotar essas empresas e não sei o quê. Cara, vai lá e começa a fazer hambúrguer e vender, pô. Faça melhor do que o Burger King. Cria um tênis e vende. E começa a se movimentar. Isso eu acho que é mais importante do que você querer e dar dislike e não sei o quê, e denunciar. Cara, não é isso. Não é isso que a igreja influencia. A igreja vai influenciar quando ela for transformada no seu caráter. E o avivamento vai vir para isso. Não tem a ver com você se reunir e fazer panelaço na rua por causa de assuntos sociais e tudo mais. Tem a ver com você ser transformado. Tem a ver com você dar testemunho, santificar o nome de Deus perante as coisas criadas. É isso que nós somos chamados para fazer. É isso. É você abrir uma empresa e ser correto nos seus negócios. Quando você for fechar um negócio, você não ceder aos jeitinhos aí que nós temos brasileiros para tentar sonegar o imposto, para tentar fazer alguma coisa de sentido. Não, você ser correto e você ser próspero ainda assim, porque Deus abençoa você andar em retidão, andar em justiça. Isso é o testemunho, isso é o avivamento que a igreja vai trazer, que Deus vai trazer para a sua igreja. É isso que nós precisamos. Nós somos muito bons em nos unirmos para coisas, para coisas que nós não concordamos, mas talvez hoje nós precisamos nos unir para evidenciar a palavra do Senhor. Porque nós às vezes botamos lá um vídeo com uma mensagem, com um versículo bíblico e ninguém se une para dar like. Mas um vídeo lá da Nike, do Burger King, todo mundo se une para dar dislike. Está aí, enfim, a hipocrisia. Então nós precisamos sair desse lugar. E o avivamento vai vir para isso. Para que a gente possa dar testemunho de quem Deus é, com as nossas vidas. Cara, um lugar onde você eleva o padrão, vai ter duas coisas. Ou as pessoas elas vão querer chegar nesse lugar, ou as pessoas vão, cara, eu não quero isso para mim e vou embora. Vamos elevar o padrão, cara. É isso que nós somos chamados. Já estou dando spoiler da mensagem, essa é a vontade de Deus. Eleva o padrão na sua faculdade, na sua escola. Ah, mas lá todo mundo é de um jeito. Cara, você não tem personalidade, você tem que ser todo mundo. Sua mãe sempre te disse isso e ela era profeta na sua vida. Você não é todo mundo, não é mesmo? E exatamente, cara. Deus te chamou e te deu uma identidade. E você precisa viver de acordo com essa identidade. Amém? Glória a Deus. Então nós falamos semana passada sobre Romanos e sobre toda essa movimentação, né? Falamos da fúria das nações contra o ungido, sobre Salmos 2. Também nós temos esse livro lá atrás, Fúria das Nações, que vai te explicar tudo que a gente está vivendo hoje. Por que
tanta ideologia, por que tanta coisa? As nações estão enfurecidas. Sabe qual que é a postura do nosso Senhor em relação a isso? Ele dá gargalhada, meu irmão. Ele ri, lá Salmos 2 fala, que as nações conspiram contra o ungido, contra a igreja do Senhor, e ele do seu trono, ele ri em relação a isso. E a gente se bate por quê? Se o nosso Senhor está rindo. Amém? E aí, Romanos 11 fala do papel de Israel, o papel das nações, e nós falamos em relação à volta de Jesus. E agora ele vai dar continuidade em relação a qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E está ali, Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, não para que você saiba, mas para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é a continuação daquilo que nós estamos falando. Palavras-chave que você precisa guardar aí, se você tiver a oportunidade de anotar, anote. Apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, culto racional, não conformar com esse mundo, e a palavra aqui é sistema, é uma ordem de mundo, que é uma ordem das trevas, renovação de mente e vontade de Deus. Então, essas palavras aí são chaves para você entender. Por quê, gente? Porque, só para explicar para vocês o contexto de Romanos, Romanos é uma das maiores cartas que Paulo escreve para uma igreja gentílica em Roma. E só que essa igreja não era composta somente por gentios, haviam judeus também nessa igreja. Paulo desejava que Roma fosse uma base do seu apostolado, né, das suas movimentações apostólicas, para que ele pudesse ir por toda a Europa pregar o evangelho. E ali, um imperador em Roma, não lembro o nome dele agora, ali acho que Atos 18 mais ou menos fala sobre isso. Esse imperador, ele expulsa os judeus de Roma. E Roma, ele se torna uma igreja praticamente gentílica, né? De pessoas não judeus, pessoal que não é da etnia, né, de Israel. E ali eles começam, passam alguns anos, os judeus podem retornar para Roma, e ali começa a ter atrito entre judeus e os não judeus, em relação a costumes, guardar sábado, comer toicinho, essas coisas assim, frutos do mar, né, um camarãozinho, essas coisas assim, começou a ter conflito. Então Paulo, ele começa a escrever. Aí ele escreve as primeiras cartas, primeiros capítulos, né, de Romanos, falando sobre a justificação. E olha só que interessante. Na justificação ele fala que o Senhor nos justificou, ou seja, ele nos tornou apresentáveis a Ele mesmo novamente. Nós estávamos perdidos, sem rumo, mas pelo sangue do Cordeiro, Ele nos justificou, Ele nos tornou pessoas que podemos estar diante dEle novamente, sem nenhum problema. Que antes era só o sacerdote, lembra? No Antigo Testamento, uma vez por ano, nos santos. Agora, todos podem. E aí ele fala sobre justificação. E aí ele continua falando que a justificação, ela nos tornou um outro povo, um outro tipo de humanidade. E aí ele faz uma comparação entre Adão e Jesus. E no mundo existem esses dois tipos de pessoa. Aqueles que são de Adão, ou seja, aqueles que não tiveram a justificação pelo sangue do Cordeiro, não creram para a salvação, a graça não os alcançou, eles são da linhagem de Adão. E aí ele fala depois de um outro povo, que é o povo que é de Cristo, do último Adão, daquele que veio para reverter toda a situação do pecado. Então hoje a humanidade é dividida entre esses dois tipos de pessoa. Aqueles que são da natureza de Adão, do pecado, da corrupção, todos pecam e todos estão destituídos da glória de Deus, e daqueles que foram justificados, e esse ele tornou um novo tipo de gente, um novo tipo de pessoa, a saber, a igreja de Jesus. A igreja é esse tipo de pessoa. Então hoje nós temos dois tipos, nós temos os que não são da igreja e os que são da igreja. E os que são da igreja estão em Jesus, os que não são estão em Adão.
Entenda, igreja não quer dizer placa, tá, gente? Vamos sair desse lugar. Igreja é aqueles que estão em Cristo, que fazem parte de uma família espiritual. Amém? Glória a Deus. Estamos indo até aqui? Estamos entendendo? Fechou. E aí ele começa a falar, então, vocês são povos, cara, existem 2 tipos de cultura aí, não tem problema nenhuma. Você pode ter judeu usando kippá, usando talit, usando um monte de coisa, não tem problema. Pode ter o africano usando as roupas que eles usam, pode ter o chinês usando aquelas guarda-chuvinha, cara, pode ter, não tem problema, isso aí não tem nada a ver, porque há uma cultura superior a essa, e é essa que vocês devem se apegar, que é a cultura do reino de Deus. Essa cultura vai ser estabelecida na plenitude um dia, quando Jesus voltar, mas hoje vocês já experimentam essa cultura de alguma forma. Isso é que vocês precisam se unir nesse lugar. E aí ele começa a falar do povo judeu. Cara, Deus não rejeitou Israel, eu sou judeu, e eu me converti, olha só, eu sou prova que Deus não rejeitou, e as promessas de Deus vão ser cumpridas, porque Deus não é mentiroso. Porque se as promessas de Deus em relação a Israel não se cumprirem, Deus não é Deus, certo? E ele fala, cara, vai se cumprir. Abraão vai ver um dia as promessas que Deus fez para ele, lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, nem que Deus tenha que ressuscitar o cara de novo, e vai acontecer, Abraão vai se ressuscitar no último dia, e tudo que Deus prometeu para ele, para as nações e para a sua vida, vai se cumprir, amém? Porque Deus é Deus, glória a Deus. Com isso, pensando em tudo isso, o que eu tenho a ver com tudo isso agora? O que você que está aqui agora, sábado à noite, aqui no Mevan Jovem, o que você tem a ver com isso? Qual é o seu papel? Eu sei que muita gente ficou instigada em relação a tudo isso. E agora, eu recebi pessoas falando, pastor, o que eu faço com a minha vida agora? O que eu tenho que fazer? Não sei, será que eu vou para Israel? Eu falei, não, meu querido, calma, que agora está tenso lá. Segura. Nós vamos falar sobre isso. Então uma das coisas que nós precisamos em relação à vontade de Deus é desconstruir a ideia de que nós precisamos descobrir a vontade de Deus. Cara, Deus tem uma vontade para as nossas vidas, amém? Para a sua vida, e essa vontade diz respeito a todo esse plano que nós falamos nesses dias aqui, a tudo que está acontecendo na história da humanidade. Você tem um papel, você é uma peça nesse quebra-cabeça, desse plano da redenção de Deus, da consumação. Você tem algo a desenvolver. O salmista fala que ele escreveu todos os seus dias no seu livro. Ou seja, Deus tem um livro que conta os seus dias nesse livro. Você faz parte, você pode fazer parte daquilo que ele está construindo. Só que em nenhum momento nas Escrituras você vai ver uma ordem de você tentar descobrir a vontade de Deus para você. Cara, se você entender isso, é libertador, porque hoje nós lidamos com pessoas na igreja com ansiedades, com síndromes, porque elas querem saber o centro da vontade, querem estar no centro da vontade de Deus. Cara, isso não existe. Não existe isso. Por que não existe? Não estou dizendo que Deus não tem uma vontade para a sua vida, uma vontade dele para você, de forma específica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não há uma ordem nas Escrituras para você descobrir isso para você. Se você digitar no Google aí, qualquer momento, depois do culto, vá lá e digita no Google, a vontade de Deus, versículos sobre vontade de Deus, você vai ver vários versículos, vários textos nas Escrituras sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre santificação, sobre andar nos caminhos dele, sobre obediência. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Está escrito, Deus ele não deixou nada descortinado em relação ao que ele deseja sobre a sua vida. Só que o problema é que a nossa fé ela se tornou muito fideísta, ela se tornou muito mística. Porque nós queremos que uma sarça ardente fale com a gente e diga o seu nome com uma voz estrondosa, raios, trovões, relâmpagos, e te dê todas as direções. A Bíblia nos manda andar por fé e não por vista. Andar por fé não é você esperar Deus falar o que você precisa, o seu próximo passo.
Isso não é andar por fé, isso é andar por vista. Andar por fé não é Deus te dar um spoiler da sua vida, daquilo que você tem que fazer amanhã, depois, o emprego que você tem que arrumar, o marido que você tem que arrumar, a esposa que você tem que arrumar. Isso não é andar por fé. Andar por fé é você caminhar, fazer as suas escolhas, as suas decisões, entender que você está no Cristo e as suas escolhas estão de acordo com a vontade dele. Isso é andar por fé. Nós temos uma geração, infelizmente, dentro da igreja, passiva em relação à vontade de Deus, porque ela não faz mais nada sem que Deus fale. Mas Deus falou, cara, vai ler, mano. Eu sei que a gente não gosta muito de ler, o brasileiro tem problema com leitura. Só que nós temos um problema sério em relação a isso, porque nós fazemos parte de uma religião que o centro dela é um livro. Meu filho, não vai dar para ver videozinho na internet para fazer a prova. Você vai ter que abrir a sua Bíblia, você vai ter que ler, porque ali consta a vontade. Deus não escondeu. Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Deus, ele não escondeu nada. Tudo que você precisa saber para a sua vida está escrito. Então nós precisamos sair desse lugar. Há inúmeros crentes hoje, com ansiedade, com crises emocionais, porque querem saber os próximos passos, não conseguem tomar uma decisão. Não conseguem porque não estão habituados com a palavra de Deus. Efésios 5:17 vai dizer: procurai compreender qual é a vontade de Deus. Cara, Deus manda você compreender qual é a vontade dele. E aí parece que ele esconde a vontade dele de mim. E eu tenho que ficar, não, eu não vou me mexer, não vou fazer nada, porque eu tenho que descobrir, e Deus está escondendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá vou eu. Não, mano, Deus já deixou revelado. E há uma ordem, Efésios 5:17, busca compreender a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus falou é porque pode ser conhecida. E assim, o que a Bíblia não fala, a gente se cala, mano. Essa que é a verdade. Eu gosto muito de conjecturar. Às vezes eu sento com o Dani é chegado nos fins dos tempos aí e tal. Cara, a gente viaja assim, eu, Dani, o Natan, a gente viaja de como é que vai ser o reino, de como é que vai ser a eternidade. Eu gosto muito disso, mas isso não serve como parâmetro, a não ser o que está escrito. Não serve como parâmetro para eu viver minha vida. O que é o parâmetro para mim é o que está escrito. O que não está escrito, a gente viaja, a gente imagina, a gente sonha, mas não é parâmetro. Não devemos ir atrás do que Deus não intentou revelar. Nós devemos conhecer bem o que Ele já nos revelou. O que achamos que é espiritualidade, na verdade, é uma incredulidade. Andar por vista não é esperar Deus falar de forma... Gente, às vezes Deus faz, amém? Eu já tive conversas com o Senhor em sonho, percepções no meu interior. Eu não estou anulando isso. Há um Espírito dentro de nós, se movendo na sua igreja, e Ele comunica as realidades do Senhor. Mas esse Espírito, ele trabalha em conjunto com aquilo que foi revelado, com aquilo que Ele mesmo inspirou, a sua própria Escritura, sua própria palavra. Então vai ter momentos que Deus vai falar, faz isso, faz aquilo. E eu não estou falando contra isso. O problema é que nós não podemos, isso é subjetivo. Nós não podemos pautar as nossas vidas nessas experiências com o Senhor. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. Um dia, Deus chama um homem chamado Abraão, certo? Conhece o pai Abraão? Tem muitos filhos? Tem muitos filhos ele tem? Eu sou um deles, você também? Conhece? Cara, Deus chama ele, e ele tem uma experiência mística com o Senhor. Na época de Abraão, nós não tínhamos as Escrituras, amém? E aí ele ouve a voz de Deus. Abraão era um cara que vivia no meio de pessoas que tinham, uma sociedade com vários deuses, politeístas, pagão. E aí ele vivia no meio e ele ouve a voz do Deus de toda a terra. E Deus fala para ele assim, Abraão, vai embora daí, cara. Sai da tua terra, da tua parentela, por uma cidade que eu vou te mostrar. Estou pegando errado aqui, por isso? É sim? E aí ele fala,
Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma cidade que eu vou te mostrar. E Abraão sai. Você não vai ver nenhum relato nas escrituras de Deus sendo um GPS para Abraão. Você não vai ver Deus falando, Abraão, vai para a direita, vai para a esquerda, agora vai para frente, vai para trás. Não, cara, Deus manda Abraão peregrinar, vai andar, cara. E ele anda. E aí ele começa a fazer escolhas. Olha, eu não vou por aqui porque ali tem um rio, ali eu não vou conseguir passar. Por ali está mais fácil. Se eu pegar esse caminho, eu acho que é mais perto. Ele começa a raciocinar. Romanos 12, culto racional. Abraão estava obediente ao Senhor. Ele olha para a situação, ele obedece uma palavra e ele começa a raciocinar em cima dessa palavra. Agora, com a nossa espiritualidade de hoje em dia, parece que a gente sai, beleza, saí da minha terra, atravessei o ferryboat e fui para Navegantes. E agora? Fico ali no ferryboat esperando Deus falar. Cara, Deus não vai falar. Deus mandou andar, é para andar. Há uma terra específica para Abraão ir? E ele fala, cara, eu vou te mostrar, quando você chegar nesse lugar, eu vou falar para você, é aí. E foi o que aconteceu. Mas até lá não havia uma direção clara do Senhor. Então é essa fé que nós precisamos andar, essa fé que faz nós nos raciocinar. Vou aplicar essa mensagem para os nossos dias, certo? Quantos aqui precisam de uma palavra de Deus, como Deus fez com Abraão, sai da tua terra, para trabalhar? Quem precisa de uma palavra para poder levantar cedo e trabalhar, produzir alguma coisa útil na sociedade? Amigo, tu não precisa de uma palavra de Deus para isso, tu tem que fazer isso, cara. É uma bênção você trabalhar, produzir e receber um salário. Casamento. Quem está esperando uma palavra de Deus para casar? Tem uns irmãos que estão com 50 anos aí, estão esperando 30, 40 para casar. Não, mano. A Bíblia fala que o homem deixará o pai e a sua mãe, vai se unir a uma mulher e vai casar. Mas Deus não me mostrou quem é a pessoa, quem é a varoa, ou quem é o varão. Não, mano, Deus não tem que escolher por ti, cara. A bucha é tua. Te vira, nego. Te vira, meu irmão. Como é que você vai escolher, bom, né? Como é que você vai escolher um emprego? Como é que você vai escolher alguém para tu casar? Com base nas escrituras. Eu vou escolher um emprego, cara, que seja bênção. Óbvio que eu não vou sair vendendo droga por aí, né? Deus precisa falar para você não vender droga? Não. Amém? Você vai casar com uma pessoa toda errada, que não é bênção em relação às palavras de Deus, só porque é um corpinho bonito? Espero que não. Amém? Porque existem padrões nas escrituras que te auxiliam a fazer as suas escolhas. Você precisa escolher, meu amigo. E isso é ser espiritual, e isso está dentro do plano de Deus para a sua vida. Deus não me mandou escolher Lucas casa com a Roberta. Eu olhei ela estava dançando, mano, e eu me apaixonei. Nem está ouvindo, está lá tomando café. Ela finge que não ouve. E eu falei, cara, aí eu fui ver, né, é uma menina que tinha testemunho na igreja, do Senhor, já tinha lido a Bíblia toda, eu nem tinha lido a Bíblia toda ainda, ela já tinha lido a Bíblia toda. Uma menina que estava no Senhor. Eu falei, bonita, obviamente, né, linda. E aí o que eu fiz? Casei, cara, nem perguntei para o Senhor. No segundo encontro eu já pedi em casamento, mano. Vou perder a oportunidade? Eu sei que eu tenho espelho em casa. Não é? Pronto, fui para o Senhor, falei, Deus, é essa que eu quero, e pedi em casamento. Ela, claro, né, no segundo encontro ela disse que não. E eu fui ali perseverante. Eu saí da minha terra, quando eu vi ela, falei, Deus falou, é aí sua terra. Amém? E é de Deus, cara, estava escrito no seu livro isso. Eu andei por fé, e ela teve mais fé ainda. Precisou ter mais fé do que eu. Amém? Essa é a vontade de Deus. Por isso que nós nesses dias a gente falou o panorama do que Deus está fazendo. Porque daí você pode ter
capacidades intelectuais de pensar, de fazer, de projetar sua vida nisso, dentro disso. Dentro disso. Então, a verdadeira tranquilidade que nós devemos ter é essa, que Deus está nos guiando, mesmo quando nós fazemos as nossas escolhas. Há um paradoxo no ser humano que só Deus, cara, é capaz de fazer. Coisa mais querida Deus é. Esse paradoxo é que nós somos seres humanos e somos criatura ao mesmo tempo. Quando se fala que nós somos criatura, está falando da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus, Ele é soberano. E aí ele fala em vários versículos sobre isso. Que pode por acaso o vaso, né, brigar com o oleiro e discutir por que foi criado ou por que serve. Não, Deus fez o vaso, o oleiro fez o vaso e Ele tem total direito sobre esse vaso. Deus, Ele me criou você e Ele tem total direito sobre as nossas vidas. Se Deus quiser me matar agora, Ele tem direito de fazer isso, porque Ele é dono, porque Ele criou. Aquele que cria é dono, certo? Ele patenteou você. Então isso é o fato de nós sermos criados. Mas Ele não só nos criou, Ele nos deu um atributo. Ele compartilhou com a gente um atributo dele, que é a pessoalidade. Então nós somos criatura e ao mesmo tempo somos pessoa. E o fato de ser pessoa diz respeito à possibilidade de tomar decisões, de fazer escolha, de um arbítrio. E isso é um paradoxo que não andam, essas coisas não são antagônicas, elas podem caminhar junto, porque dentro da mesma pessoa há uma criatura que é totalmente pertencente ao Criador, e há uma pessoalidade, porque esse Criador, ele trabalha num padrão chamado amor. E amor, ele não pode ser exigido, ele não pode ser programado. Amor precisa ser uma correspondência do homem. Precisa haver pessoalidade, precisa se querer, se construir. Então, em relação a nós sermos criados, cara, Deus já escreveu a nossa vida no seu livro. Em relação a nós sermos pessoa, nossa pessoalidade, nós temos que fazer as nossas escolhas. E se nós estamos em Cristo, nós somos parte desse povo que foi regenerado, justificado, pertencemos ao último Adão, aquele que virá governar e reinar sobre todas as coisas. Nós precisamos ter a confiança de que a nossa vida está pautada, está guiada nele, está nele, mesmo que a gente tome as nossas decisões, sem precisar um fogo, uma voz de trovão falar com a gente. Você precisa entender que quando o Senhor, Ele te justificou, Ele te regenerou, Ele está trabalhando na totalidade do teu ser, inclusive na tua capacidade mental de tomar decisões. Para com esse misticismo, cara. Essa falsa espiritualidade que te torna um ser passivo em relação a tomar as decisões. Eu nunca recebi uma palavra para trabalhar com jovens, para trabalhar com adolescente, para ser pastor. Deus nunca falou comigo especificamente sobre isso. Foi uma decisão que eu tomei. Por que eu tomei? Porque eu tive clareza do que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo em relação a essa geração, e eu quero participar disso. Eu coloquei à disposição a minha vida ao Senhor para participar, e Ele foi me guiando nas minhas decisões e me colocando em lugares hoje para poder cooperar com Ele de alguma forma. Uma das coisas que nós precisamos entender para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida diz respeito a conhecê-lo. Você vai ter uma clareza do que Deus deseja de você, para você poder tomar suas decisões cada vez mais que você conhece Ele. E conhecer a Deus, cara, é experiência, é você estar com Ele, é vida de oração, é devocional, é você participar daquilo que Ele está fazendo. Isso é conhecer a Deus. Uma das coisas que você precisa entender é que Deus é santo. E santidade
A santidade de Deus revela o caráter dele. E ser santo significa ser totalmente separado de tudo que é mal e dedicado a tudo que é bom. Isso ele deseja do seu povo. O povo que Deus vai morar é um povo que reflete a sua santidade. Quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele fala: santificado seja o teu nome, aqui na terra como no céu. Qual é a forma do nome do Senhor ser santificado, das pessoas declararem que Deus é santo, se Ele é invisível a essas pessoas? É por meio do que é visível, e o que é visível é o corpo de Cristo, a igreja. A forma de Deus ser santificado, para corresponder à oração de Jesus, é: seja santificado, que o teu nome seja santificado por meio da tua igreja santa. A igreja, como um conjunto de pessoas, ela precisa revelar a santidade de Deus, ela precisa ser pura, perfeita. Mas as pessoas são pecadoras, são e vão continuar sendo, nós vamos continuar sendo pecadores, Deus está fazendo a obra nas nossas vidas. Só que individualmente, ok, mas de forma coletiva, a igreja não pode ter esses escândalos que a gente tem hoje, gente. Tu acha que a igreja está santificando o nome de Deus para a sociedade, para o mundo aí fora? Você entende que como coletivo nós precisamos caminhar nesse lugar para revelar quem Deus é a vontade de Deus para a sua vida? Uma outra coisa que você precisa entender do caráter de Deus, de quem Ele é, para você compreender a vontade dEle, é que Ele é libertador. O povo dele que estava sendo escravizado no Egito, foi uma das primeiras coisas que Deus se revelou ao seu povo, como o Deus que liberta. Êxodo 22, 20, versículo 2 fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa foi a revelação de Deus para o seu povo. É assim que Deus deseja ser conhecido, o libertador que tira de nós as cadeias da escravidão. Todos em Adão nós éramos escravos do pecado original, daquilo que começou lá no Éden. Todos nós éramos pecadores porque éramos escravos do pecado. Mas em Cristo nós fomos chamados à liberdade, da mesma forma como o povo de Israel foi liberto da opressão do sistema no Egito. Nós em Cristo somos libertos da opressão do sistema desse mundo, do pecado desse mundo, para viver uma vida em liberdade nele, para poder adorá-lo, para poder cultuar. Lembra que Moisés ele chegou para Faraó e falou: deixa o meu povo ir adorar o Senhor no deserto. Essa é uma realidade espiritual para a sua igreja. Hoje o estado da igreja como peregrina na terra, até que o reino do Senhor venha, deixa o meu povo ir adorar no deserto. Esse é o nosso papel. O nosso lugar hoje nesse mundo é um lugar de estarmos adorando ao Senhor, tomando as nossas decisões em adoração ao Senhor, e trabalhar na segunda-feira como um ato de adoração ao Senhor. Isso é o cerne do sacerdócio. Todos nós somos chamados ao sacerdócio. Sacerdócio tem um lugar. Todo sacerdote tem um lugar que ele precisa estar. E qual é o lugar que o sacerdote precisa estar? Diante do trono do Senhor. Mas esse lugar não é um lugar de passividade. Esse é o lugar onde você desenvolve a sua vida a partir desse lugar. Você está diante do trono do Senhor, mas você está trabalhando, você está produzindo, você está sendo alguém útil nos nossos dias. Então Deus ele é libertador. Infelizmente essa não é uma visão às vezes que nós temos com frequência dele, mas isso precisa estar cravado em nós. Deus ele é libertador. E é assim que ele deseja ser reconhecido. Ele tira as nossas cadeias, da escravidão. E o que consiste essa liberdade humana de um Deus que te liberta? Uma vez fizeram essa pergunta para um pai da igreja chamado Agostinho e falaram para ele, perguntaram para ele: padre, qual é o segredo da vida cristã? O que consiste essa liberdade humana? Cara, ele deu uma resposta que eu tenho medo de falar para as pessoas por causa da concepção hoje em dia. Mas ele foi muito corajoso. Ele falou assim: ame a Deus
e faz o que você quiser da sua vida. Qual é o segredo da vida cristã? Dessa liberdade que Cristo nos chamou? Cara, ama ao Senhor e faz o que tu quiser. Obviamente, quem ama o Senhor se move no sentido de agradar a Ele, certo? Se Deus é santo e eu o amo, minha postura diante disso precisa ser de santidade. Deus deve ser buscado nesse lugar. Então Agostinho não estava dando um passe para a galera viver a vida do jeito que ela queria. Agostinho colocou um impasse aí nessa frase, um empecilho. Cara, você quer fazer o que você quiser, mas a base disso precisa ser o amor. Se você ama o Senhor, você faz a partir desse entendimento. Então, quem ama o Senhor não vai ser um adúltero, por exemplo. Quem ama o Senhor não vai ser um mentiroso. Vai lutar contra essas coisas, vai resistir a essas coisas. Quem ama o Senhor vai ser um bom funcionário, vai ser um bom aluno, vai ser um bom filho para os seus pais, vai ser um bom esposo, vai ser uma boa esposa. Porque a sua vontade vai estar totalmente inserida na vontade daquele que te criou, do alvo do seu amor. Então nós precisamos ter essa consciência nesses dias. E como lidar com isso? Como lidar com esse paradoxo de que nós somos de sermos criados, pertencemos ao Criador e sermos pessoa? Então nós precisamos entender que as nossas decisões precisam estar pautadas nas Escrituras. Tudo que a gente for fazer, a base é a Escritura. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender isso na sua vida. Nós somos uma comunidade que nós cremos nos dons do Espírito, certo? Nós cremos em revelação, nós cremos em profecia, nós cremos na atualidade desses dons. Amém? Só que nós não cremos de qualquer jeito nisso. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, eis que te digo, o teu marido é fulano de tal. Meninas, não cai nessa. Não é o Senhor, é Satanás que está falando. Amém? Porque esse tipo de profecia não condiz com as Escrituras. Amém? Nenhuma profecia, nenhuma palavra liberada sobre a influência do Espírito, ela pode ir contra aquilo que está escrito. Elas vão confirmar sempre o que está escrito, mas nunca ir contra. Então toda e qualquer profecia que possa vir de alguma forma para te dar uma direção cega, não vai nesse lugar. Porque elas vêm para confirmar. A profecia ela tem um objetivo, que é trazer conforto, trazer consolação e edificação, nunca uma afirmação. Eu já vi muita gente dar com a cabeça na parede, se estrepar todinho, porque recebeu palavras de ordem para fazer alguma coisa e a pessoa fez cegamente, sem pensar, sem desenvolver o intelecto que Deus te deu e é espiritual, é o culto racional que nós lemos em Romanos, sem compreender todo esse drama divino. E aí mudou de cidade, aí casou com não sei quem, aí fez isso, saiu do emprego, porque um dia uma pessoa chegou e falou, eis que te digo, de mim mesmo, que do Senhor não é, e começou a liberar palavras e a pessoa foi cegamente atrás disso. Não, cara, isso não é do Senhor. A profecia, ela vem para consolar, exortar e edificar. Se não tiver dentro desses parâmetros, não é profecia. Submeta a palavra do Senhor. Pense sobre isso. Amém? Então, a vontade dele para toda a humanidade tem a ver com o plano que a gente demonstrou nessa série de mensagens. A vontade de Deus é que seja cumprido todo esse plano para que o seu propósito seja realizado. E cada um de nós devemos nos submeter a isso, a fim de cooperar com esse plano do Senhor. Jesus é o centro
desse drama, amém? Ele é o personagem principal. Não é você, amém? Você não é o centro do drama divino. Não é também do coração de Jesus, amém? O centro do coração de Jesus é a sua própria glória. Deus, ele é comprometido inteiramente com a sua própria glória. E te amar faz parte de glorificar Ele. E é por causa da glória dele que Ele te ama. Porque é da natureza dele, é quem Ele é. E glória a Deus por isso. Ainda bem que nós não somos o centro do coração de Jesus e nem o centro dessa história. Porque senão nós não viveríamos o que nos está proposto nesse tempo. E naquilo que está por vir. Porque a glória de Deus, ela é expressada por meio do amor dele, por mim e por você. Foi pela sua própria glória que ele entregou o seu Filho para nos salvar. É por causa da sua própria glória que ele nos ama. E é por isso que Pedro vai falar, e os apóstolos, a Escritura vai falar, cara, tudo que você faz, seja para a glória do Senhor. Se você for comer, coma para a glória do Senhor. Se você for trabalhar, trabalhe para a glória do Senhor. Se você for viajar, mudar de cidade, se você for casar, se você for fazer qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, mano. Quer viver no centro da vontade de Deus? Viva para a glória dele. Tome suas decisões e viva que seja para a glória dele. Faça escolhas inteligentes. Pense, você precisa pensar. Deus te criou com um cérebro aí, meu querido. Uns têm um cérebro um pouco maior, outros um pouco menor, cabecinha pequena, mas isso aí é para você pensar. Deus te criou para isso. Há uma oração que você pode fazer. Ao invés de você querer tentar investigar qual é a vontade de Deus para a sua vida, peça sabedoria a Ele. A palavra de Deus fala que quem pedir sabedoria, Ele vai conceder. Peça sabedoria do Espírito para você tomar suas decisões. Saia desse lugar de passividade. E há uma ordem para nós, para nos movermos nesse tempo. E eu já vou terminar. Há uma ordem clara em relação à vontade de Deus para nós. Essa ordem é: você entendeu o que Deus está fazendo? Você entendeu para onde a história está caminhando? Você entendeu qual é a vontade de Deus? Que Deus deseja habitar com o seu povo? Deus deseja estabelecer o seu reino sobre toda a terra? Você já entendeu isso? Pô, cara, a gente está mais de 1 ano falando sobre isso. Se tu não entendeu, a gente te explica de novo, não tem problema. Mas se você entendeu da justificação, você entendeu que você faz parte de um povo, você entendeu isso? Agora vai e conte para outros. Vai e faça discípulos. Vai ir de fazer discípulos. Vai e fale, cara, Deus deseja estabelecer o seu reino, Deus deseja habitar com a gente, Deus deseja, isso vai acontecer. Essa leve e momentânea tribulação não está para se comparar ao peso de glória que está para vir sobre nós. Eu entendi isso do meu jeito, com as minhas palavras, mas há uma ordem e a vontade de Deus que você execute essa ordem. Vá e faça discípulos. Não é para 1, não é para 2, não é para meia dúzia, é para todos que estão em Cristo. Todos que são discípulos são chamados, aquilo que a teologia chama de grande comissão. Você foi comissionado a partir do momento que você foi justificado a contar isso para os outros. É uma boa forma de você evangelizar. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Fala para as pessoas. Aí a pessoa, não sei, Deus tem uma vontade para a vida. Então vamos lá no PG, vamos lá em casa e pronto. Bem testemunho de Jeová. Coisa linda. Você sabe o nome? A estratégia deles é falar do nome de Deus. Você sabe que Deus tem um nome? E aí eles mostram, né? Eu já recebi bastante testemunho de Jeová. Mas você tem uma estratégia também, cara. Sabe qual é a vontade de Deus para você, para os próximos anos? Aí a pessoa vai falar, não, então vamos lá que eu vou te ensinar.
E aí você discipula ela, e você fala com as suas palavras, e aí essa pessoa começa a falar para outras pessoas, e está feita a grande comissão. Daqui a pouco você vai ver Deus vindo sobre a igreja, transformando a igreja, daqui a pouco Israel tendo ciúmes da igreja, dos gentios, e daqui a pouco Jesus volta. E a gente vai viver com Ele aí um tempo, governando sobre todas as coisas, estabelecendo aquilo que Ele desejava desde Gênesis 1, Gênesis 2, e restaurando todo o cosmos, toda a injustiça, toda a impiedade vai ser restaurada. Tudo isso Jesus vai pôr fim nisso e vai iniciar um tempo de paz, amor e alegria no seu espírito. Amém? Fique de pé comigo.